Você acha que trair é normal? Que se te faz feliz, tá tudo bem? Que certo mesmo é o velho da lancha? Olá, bem-vindo a mais um vídeo. E hoje eu vou discutir aqui, sob a luz da Bíblia, essa história de você fazer o que quiser, trair à vontade, trocar de mulher, trocar de marido. O que a Bíblia tem a dizer sobre isso? Você sabe que lá no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis, ali Deus institui o casamento entre homem e mulher. E desde o começo era sempre para ser só o homem e a mulher. Mas eu já ouvi falar que no Velho Testamento você tem a história de pessoas, de homens que tiveram várias mulheres. Sim, há de fato. Inclusive reis. E de, por exemplo, Salomão, que teve um batalhão de mulher. Mas isso foi tolerado por Deus, mas isso nunca foi ordenado por Deus. E todo mundo que teve esse monte de mulherada aí pagou um preço muito alto por tudo isso. Então Deus instituiu o casamento entre o homem e a mulher para ser uma coisa monogâmica. Então quando você encontrou aquela pessoa que fez o seu coração disparar, aquela pessoa que, sem querer, você passava 1000 vezes no mesmo lugar para ver se encontrava sem querer, né? Fala, você por aqui, mas na verdade você ficou horas ali. Sabe aquela pessoa que você vai na academia e você fica o dia inteiro na academia para ver se encontra com aquela pessoa? Ou você vai numa loja, sabe que a pessoa está lá de vez em quando e você passa todo dia naquela loja para ver se encontra com aquela pessoa? O fato é que todos nós encontramos o amor da nossa vida. E quando você encontra o amor da sua vida, e quando você se casa com esse amor da sua vida, lá no casamento a gente chama padrinhos, a gente chama conhecidos, a gente chama testemunhas. Só que essas testemunhas vão embora para casa e não sabem nada do que você está fazendo. Mas, quando você se casa, Deus é testemunha do casamento. E, ao contrário dos seus padrinhos que vão embora e não sabem nada do que está acontecendo com a sua vida, Deus sabe tudo o que está acontecendo na sua vida, inclusive em nível de pensamentos. Se você fica desejando outra pessoa, pensando em outra pessoa além do seu cônjuge, Deus está lá vendo, inclusive, os seus pensamentos. Agora, vamos ver na Bíblia, né? Jesus fala sobre isso, mas eu vou pegar no Velho Testamento, lá no livro de Malaquias. Talvez você não esteja familiarizado com a Bíblia. Lá no Velho Testamento, o último livro é o livro de Malaquias. Malaquias significa meu mensageiro. Então, por exemplo, o mensageiro de Deus. Havia até uma discussão antigamente se realmente Malaquias era nome ou se era um título. Mas a maior parte dos estudiosos acredita que Malaquias é um nome mesmo, que ele foi uma pessoa de nome próprio, Malaquias. Malaquias é o último profeta, é o último livro do Velho Testamento, e depois a Bíblia fica 400 anos em silêncio até o nascimento de Jesus. Então, do livro de Malaquias até o nascimento de Jesus, nós temos cerca, né, não é muita certeza, mas é algo em torno de uns 400 anos. Então, se você pegar lá o último livro do Velho Testamento, você vai chegar em Malaquias. Malaquias é muito conhecido, as pessoas usam muito o livro de Malaquias para falar só sobre dízimo, mas o livro de Malaquias vai muito além disso. Ele trata, é uma dura que Deus dá no povo daquela época, sobre um culto morno. As pessoas acabaram entrando assim no modo automático de adoração a Deus, fazia tudo de qualquer jeito. Era uma coisa tão nojenta que Deus não aceitava mais a adoração deles. Então, Deus vai enunciando, através de Malaquias, as coisas que ele não aprovava mais naquele povo. Até que ele chega na parte do povo de Israel está se misturando com mulheres que não eram de Israel. Então, era um povo monoteísta que adorava somente a Deus. E os homens começaram a largar suas mulheres judias para pegar as novinhas pagãs, em busca de sexo, em busca de romance, em busca de alguma vantagem econômica, em busca sei lá do quê. Mas Deus dá uma dura nessa história toda.
E aqui o meu comentário não é de você estar atrás de alguém de outra religião, não. Eu quero colocar aqui a questão da traição, a questão de você ter assumido uma pessoa publicamente, ter assumido uma pessoa perante Deus. Lembra? Deus é testemunha num casamento e Deus sabe tudo. Então, sem mais delongas, vamos ali para Malaquias. Então, eu estou em Malaquias, capítulo 2. Esse ACF é Almeida Corrigida Fiel. Eu sempre gosto de colocar a versão da Bíblia que eu estou usando, porque se você pegar uma outra versão, uma palavra ou outra pode estar diferente, às vezes até um entendimentozinho ou outro pode estar diferente. Então eu peguei aqui da Almeida Corrigida Fiel. Então Malaquias 2. É Deus dando uma dura através do profeta Malaquias no povo. E de que ele está dizendo que ele não está aceitando mais as orações daquele povo. Então é como se Deus ficasse dialogando com a pessoa. Então é como Deus falando assim, mas por que eu não aceito a sua adoração? Então vamos lá. Lá no versículo 14. Malaquias 2, 14. E dizeis, por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor, o Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Repúdio aqui significa divórcio, tá? Então eu grifei, porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio, que é o divórcio, e aquele que encobre a violência com a sua roupa, diz o Senhor dos Exércitos, portanto, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais, ou seja, não seja infiel. Deus odeia o repúdio, Deus odeia o divórcio. Então, você vai largar a sua mulher, aquela pessoa que você amou, você assumiu um compromisso perante Deus. Você acha que Deus vai ficar feliz com isso? Não. E eu vou voltar um pouquinho aqui. Olha que interessante, né? Lá no versículo 15. E não fez ele somente um, ainda que lhe sobrava o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma descendência para Deus. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. E não fez ele somente um? O que é isso? Quando Deus fez os anjos, Deus fez um número fixo. Anjo não se reproduz, anjo não se multiplica. Então, por exemplo, quando Deus fez os anjos, ele fez 1 bilhão de anjos, até hoje existe 1 bilhão de anjos. Já quando Deus fez o ser humano, ele não fez a raça humana já inteira completa como ele fez os anjos. Ele fez um casal, Adão e Eva. Mas fala assim, mas ainda lhe sobrava espírito. Sim, Deus tinha espírito suficiente para fazer 1 trilhão de seres humanos, se ele quisesse. Mas ele fez um casal, ele fez um. Por quê? Porque ele queria uma descendência santa desse casal. Então, se Deus uniu, quando um homem e uma mulher se casam, eles se tornam uma só carne, eles se tornam uma só coisa. Vai você querer separar isso? Eu não quero separar, eu só quero curtir a vida. Então, peraí. Você é um com a sua mulher. Aí você, mulher, você vai atrás de outro. Quando você vai atrás de outro que não é o seu marido, você está colocando um prostituto nessa história toda. E vale lembrar que o Espírito Santo deve habitar o casal. E quando você traz um prostituto para essa história, você está colocando o prostituto junto com o Espírito Santo. Você é homem que vai atrás de uma aventura. Você vai ter um relacionamento extraconjugal. Quando você se deita, quando você... Não é só deitar, né? Qualquer coisa que você fizer com essa pessoa, você está colocando uma pessoa estranha nesse ser que era um. Você e sua mulher são uma coisa só.
e você traz uma coisa estranha, você está trazendo uma meretriz para junto do Espírito Santo. Então Deus odeia isso. Deus não aprova. Então, como é que tem que ser o casamento? Como é que tem que ser o relacionamento de duas pessoas? O relacionamento de duas pessoas tem que ser sincero. A gente tem que honrar. Você tem que honrar aquela pessoa que está com você. Aquela pessoa que passou por tudo com você. Lembra? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, na hora em que o dinheiro abunda e na hora em que o dinheiro falta. É assim que você vai levar uma vida santa, uma vida bonita perante o Senhor. E como é que você faz para isso acontecer? É fácil? Lógico que não. Nós somos seres pecadores. Apesar de quando você se converte, você não é mais escravo do pecado, mas a sua natureza pecaminosa continua aí. Então toma muito cuidado com quem você anda, toma muito cuidado com quem você traz para a sua casa. Você gosta daquele churrasquinho, encher de gente na sua casa, toma cuidado com que tipo de gente você está andando. Você pensa que você é forte, mas você não é forte perante o pecado coisíssima nenhuma. Não fique dando brecha. Você, homem, você, mulher, acabou o seu horário de serviço, você vai para o happy hour com os amigos? Faz isso não. Pega e vá para sua casa. Vai ficar com seu marido, vai ficar com a sua mulher. E você ser casado, como é que você tem que agir com o seu marido e com a sua mulher? Tem um livro que eu não me lembro mais o autor, então me perdoem se eu estou suprimindo o autor do livro, que ele fala que existem dois tipos de casamentos. Existe o casamento de tenista e existe o casamento da pessoa que joga frescobol. Eu vou explicar o que é isso. No tênis, você tem que conseguir colocar a bolinha do outro lado da quadra, de modo que a outra pessoa não consiga rebater. A alegria do tenista é jogar a bola para o outro lado e que a pessoa se mate lá do outro lado, que a pessoa não consiga rebater de modo algum. Então, há o casamento assim, em que você não faz nada para a pessoa lá do outro lado conseguir ser feliz, conseguir rebater. A alegria do tenista é ver a tragédia de quem dá do outro lado. Agora, quem joga frescobol, você já viu na praia o pessoal jogando frescobol? O negócio do frescobol é você jogar a bola da melhor maneira possível para a pessoa do outro lado, para que ela consiga rebater para você. E se por acaso ela rebater meio mal para você, você sabe que foi sem querer e você vai bater na bolinha para tentar jogar da melhor maneira possível e ninguém ganha esse jogo. Ou os dois ganham ou os dois perdem no frescobol. Então que o seu relacionamento seja um frescobol. E quando você jogar a bola para o outro lado, você passe da melhor maneira possível, para a pessoa do outro lado conseguir rebater da melhor maneira possível para você. Então, Deus fica feliz com a sua traição? Não. Deus fica feliz com o seu divórcio? Não. Deus odeia o divórcio. Deus odeia o divórcio. Deus fez o homem e a mulher para serem felizes, para ter alegria no relacionamento, para ser uma coisa abençoada. E você não precisa de uma terceira pessoa nessa história toda, não, nem de uma quarta, nem de uma quinta. A história do velho da lancha, apesar do mundo glamourizar a existência dos sugar daddies, na realidade, para Deus, isso é uma abominação. Viva uma vida justa, uma vida correta, uma vida íntegra. Honre a sua mulher, mulher, honre o seu marido. Essa é a palavra que eu tinha para vocês. Que você tenha um lindo, maravilhoso, abençoado final de semana. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, tudo de bom. Tchau, tchau.